Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? E o assunto da aula de hoje é sobre números decimais, beleza? Nós estudamos aí então no bimestre anterior as frações. Vimos tudo de frações, desde a leitura das frações, as classificações e as suas operações, tá certo? Convido aqueles que têm dificuldade, que ainda não assimilaram muito bem o conteúdo, mesmo depois de eu ter passado os exercícios e feito a correção, que reassistam as videoaulas de frações para que vocês aprendam direitinho o conteúdo aí que foi passado para vocês, beleza? Hoje, então, eu vou dar continuidade no nosso conteúdo e nós estudaremos aí o conjunto dos números decimais. O conjunto dos números decimais é um conjunto bem extenso também. Então, nós estudaremos desde a parte de leitura, né, até as suas classificações e as operações também que envolvem os números decimais, tá certo? Bom, o que são os números decimais então, pessoal? Os números decimais são todos aqueles numerais em que se usa vírgula, certo? Então, quando a gente fala de números decimais, a gente tem que lembrar e ver todos aqueles números que apresentam a vírgula, certo? Estes números são classificados, são chamados de números decimais. E onde que estão classificados, onde que estão presentes esses números decimais, né? Onde que nós vemos os números decimais? Bom, a gente vê os números decimais principalmente nas unidades de medidas, como por exemplo a altura, né? Que é quando eu falo, por exemplo, no meu caso, que eu meço 1,78 m, então 1,78. Estou usando o número decimal. A mesma coisa vale para o peso, para a pesagem, para a massa. Então, por exemplo, quando eu falo que eu estou com 85 quilos e 200 gramas, é 85,2. Então, também estou usando o número decimal, certo? Unidades de comprimento, quando eu vou medir um guarda-roupa, às vezes ele não tem a metragem dele exata, tipo 3 metros. Às vezes é 3 metros, 30 centímetros, 3,30. Então, eu também uso número decimal neste caso, tá certo? Quando eu também estou trabalhando com líquidos, às vezes eu quero encher uma garrafa com água, mas eu não coloco os 2 litros exatos, eu coloco 1,5 litro, então 1,5. Então, também estou usando o número decimal neste caso, tá certo? Outro lugar em que a gente usa número decimal tá nos preços, né? Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai em alguma loja, nem sempre o valor do produto tem um valor exato, tipo R$2, R$5, R$3. Às vezes o valor é quebrado, é R$3,50, então 3,50. É 1,25, é 1,25, certo? E também está presente nas temperaturas. Então, por exemplo, a temperatura também, nem sempre ela vem com um número exato, né? 34 graus, 35 graus, 36 graus, às vezes vem 36,4 agora, por conta da pandemia, quando nós vamos ao supermercado, sempre tem alguém lá para medir a nossa temperatura e ele acaba falando para a gente 36,4, né? Se é 36,3, 37 graus, aí já tem que ficar um pouquinho esperto, porque já começa a passar para o estado febril. Então, percebam que os números decimais eles estão bastante presentes no nosso dia a dia, certo? Em várias atividades do nosso dia a dia. Hoje, na aula de hoje, nós aprenderemos a como classificá-las e como fazer a leitura. Então, é uma aula bem tranquila, bem simples. Então, para classificação, como que nós classificamos? Nós classificamos os números decimais da seguinte forma, pessoal. Nós classificamos para os números que vêm antes da vírgula e para os números que vêm depois da vírgula, certo? Todos os números que vêm antes da vírgula, nós chamamos ele de inteiro. Então, se eu tenho um número aqui, é um número inteiro. Se eu tenho 2 números aqui, os 2 números são inteiros. Se eu tenho 3 números antes da vírgula, os 3 números são inteiros. Todo número que vem antes da vírgula são os números inteiros, beleza?
E os números que vêm depois da vírgula, eles vão receber uma classificação para cada posição em que ele tiver. Então, o primeiro número que vem depois da vírgula, ele é classificado como décimos, tá certo? Então, 1 aqui ele está na casa dos décimos. Quando eu tenho 2 números depois da vírgula, esse segundo número ele é classificado como centésimos. E quando eu tenho 3 números depois da vírgula, este número é classificado como milésimos. Só que quando nós formos fazer a leitura, nós não vamos fazer a leitura individual, tipo 2 inteiros, 1 décimo, 3 centésimos, 5 milésimos. Nós vamos levar em conta aonde o número parou na sua última casa. Então, por exemplo, se nós tivermos um número só depois da vírgula, a gente vai levar em conta a palavra décimos. Se o número tiver ocupando 2 casas depois da vírgula, nós vamos usar a classificação centésimos. E se o número estiver na terceira posição depois da vírgula, nós vamos usar a classificação milésimo, tá certo? Então vamos fazer a leitura aqui. Temos alguns exemplos aqui para que nós façamos a leitura, tá certo? Então eu tenho o primeiro exemplo que é o número 2,5. Nós não vamos ler 2,5. Como que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer a leitura do número que está antes da vírgula. Não é o número 2? Então a gente vai escrever 2. E como ele está antes da vírgula, ele não pertence à classe dos inteiros. Então, 2 inteiros. Coloquei no plural porque 2 é mais que 1, certo? Então, 2 inteiros. E agora eu vou fazer a classificação do número que vem depois da vírgula. Então, e o número 5. E no caso aqui, quantas casas está sendo ocupada depois da vírgula? Uma casa só. Quando ocupa uma casa só, a gente usa a palavrinha décimos. Então, 5 décimos. Também coloquei no plural porque 5 é mais do que 1. Então, nós fazemos a leitura da seguinte forma: 2 inteiros e 5 décimos, tá certo? No exemplo de baixo, nós temos o número 1,06. A gente não vai fazer a leitura desse jeito. A gente vai fazer a leitura como eu falei. Então, primeiro a gente vai fazer a leitura do número que vem antes da vírgula. Então, 1. Vem antes da vírgula, então é inteiro. Então, coloquei no singular porque 1 ele representa singular. Então, 1 inteiro. E agora a gente não vai escrever 0,6. A gente vai escrever o número que vem maior do que 0. Que no caso aqui é o 6 que está sendo representado. Então, E6. Só que esse número 6, quantas casas ele está sendo ocupado depois da vírgula? 1, 2. Então, quando está ocupando 2 casas, ele recebe a palavra centésimos. Então, 6 centésimos. Beleza? Centésimos também no plural, porque 6 é mais do que 1. Aqui neste caso, nós não temos número inteiro, então não vai colocar 0 inteiro. Então, a gente já pula a parte do inteiro e observa só o único número que está aparecendo aqui, que é quem? O 3. Então, escrevo 3. Esse 3 está sendo ocupado em qual classificação aí dos números decimais? Na primeira, segunda, terceira casa. Na terceira casa, né? 1, 2, 3. Se ele está sendo ocupado na terceira casa, qual nome ele recebe? 1, 2, 3. Todo número que ocupa a terceira casa recebe a palavra milésimos. Então, 3 milésimos. Tá certo? Um outro exemplo, eu tenho um número antes da vírgula, então 1 inteiro, e eu tenho 2 números depois da vírgula. No caso aqui, formou qual número? O número 11, então E11, e o 11 ocupa quantas casas decimais? 2 casas. Quando ocupa 2 casas, recebe a palavra centésimos. Então, 1 inteiro e 11 centésimos. Tá certo? Neste caso aqui do exemplo que eu deixei, como que nós faríamos a leitura deste número? 2 inteiros. E aí, que número que é este aqui? A gente não vai ler o número individual, 1, 3, 5.
Vamos ler ele em conjunto. Forma o número 135. Então, 2 inteiros e 135 o quê? Milésimos, porque o 135 ocupa as 3 casas decimais. Se fosse um 0 aqui no lugar do 2, nós não leríamos a parte inteira e só leríamos os 135 milésimos. Se fosse 0, 0, 0 e 5, não leríamos o 0 e leríamos o 5 direto. Então, 5 milésimos, porque o 5 vai estar ocupando a casa dos milésimos. Se fosse 0,05, ou 3 mesmo, fosse 0,03, nós não leríamos o 0, leríamos o 3 centésimos. E se tivesse 0,1 só e não tivesse esses dois, nós leríamos 1/10. Tá certo? Então a leitura é muito simples. Basta a gente seguir a classificação que está sendo passada para a gente. Então, o número que vem antes da vírgula inteiro e depois os números que vêm depois da vírgula vão receber a classificação de acordo com a quantidade que tiverem. Uma casa depois da vírgula, décimos. 2 casas depois da vírgula, centésimos. 3 casas depois da vírgula, milésimos. Tá certo? Vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, treinarem a leitura. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje, que é bem tranquilo, bem simples. Qualquer dúvida, vocês me procurem e me perguntem, tá bom? Um abraço e boa aula.